Por isso eu fico assim, sabe, terrivelmente, porque olha só, esse é o texto que eles usam para dizer que o diabo se achava Deus. E a gente vê duas passagens no texto falando, o próprio Deus falando, que dizendo assim: tu és homem. Será que o diabo era homem, irmão? Era homem? Imagina, o diabo era homem. Aí falou assim: vou lá pro céu. Que doidura é isso? Ou o diabo era um ser espiritual, ou o diabo era de carne e osso. Como que eu posso entender isso, velho? Ou então isso aqui não era diabo. Ou isso aqui então não era Satanás. Vamos continuar lendo. Vamos continuar lendo. Vamos continuar lendo o negócio. Vamos lá. E diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Já está falando o nome do cara. E dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria. Escreve isso aí. Tu eras o selo da medida. Nem instante nós vamos comentar sobre isso. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Perfeito em formosura. Escreve isso aí. E estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífanos. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras o querubim, esse aqui que pega, né? Querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas. Escreve isso aí, pedras afogueadas. Perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Ó, Satanás. Não é Satanás. A multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecastes. Por isso te lancei profanando a morte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor. Escreve isso aí, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa dos teus resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti pela multidão das tuas iniquidades. Pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza. Sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem, entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Ai, isso aí é Ezequiel 28, verso 11, continuando até o verso 19. A primeira parte de Ezequiel 28, eu até pedi para você escrever algumas passagens que diz, e a passagem dizia assim, que o suposto Lúcifer era um homem normal, entendeu? O Lúcifer aí era um homem normal. Lembra que Lúcifer não tem escrito aí na Bíblia, tá? Era um homem normal. Na segunda parte, eu falei para você escrever, diz assim, tu eras o selo da medida, não é isso? O selo da medida. Ou em outras palavras, tu eras um exemplo pioneiro. O texto também ele relata que o suposto Lúcifer, ele vivia no Éden. Ele vivia no Éden. Ele era músico,
Por isso, alguns dizem que ele era ministro de louvor. Porque fala sobre tambores, pífanos, fala sobre instrumentos musicais. Destaquei também a parte de que Deus fala que ele era um querubim, né, ungido para cobrir. Em outros textos diz que era um querubim guardião. O texto também diz, o texto também fala que ele era perfeito, desde o dia em que sua criação, até que se achou iniquidade, maldade ou pecado nele. E o que Lúcifer tem de objetivo, né? Olha lá, era homem, era um exemplo, selo de medida, viveu no Éden, era um querubim guardião. Essas são as qualidades de Satanás, desse Lúcifer, né? Era perfeito até que se achou maldade nele, não é isso? Até que se achou maldade. Isso aí, basicamente são isso, né? Muitas mentes criativas conseguiram interpretar esse texto como referente a Satanás, não é isso? Como a gente tem dito lá em cima. Se o texto fala de Satanás, pergunto: contra quem Satanás guardava o Éden? Essa é a primeira pergunta que eu preciso que alguém me responda. Contra quem Satanás guardava o Éden? Se era Satanás no texto de Ezequiel 28. Contra outro Satanás, né? Estava guardando o Éden contra si mesmo? Essa é a outra pergunta. Se não era Satanás o querubim guardião, quem era o guardião do Éden? Né? É uma pergunta. A Bíblia responde. A Bíblia sempre vai responder a Bíblia, né? Eu já vou dar a resposta. Quem era esse querubim guardião, né? Tá em Gênesis 2, verso 15. Vamos ver quem é ele? Diz assim a palavra do Senhor. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. É forte, né, pai? Então, quem estava guardando o jardim não era Satanás, era Adão, o homem. Ou esse homem, alguns dizem que era Satanás. Mas Satanás nunca foi homem. Sempre foi um ser angelical que se transformou em um espírito maligno chamado Diabo, Satanás, que antes de ser Satanás era Lúcifer. E alguns chamam ele hoje de Lucifer e não tem nada a ver com Lúcifer. Não, beleza. Vamos passar para frente. Quem era o guardião do Éden? Quem era o guardião do Éden? Quem pegou a primeira, a resposta que eu dei, a última agora, já pegou. O guardião do Éden era Adão, não é isso? Adão guardava o Éden contra quem? Lógico, contra Satanás. E quem era o selo da medida? Claro, Adão, gente. Por que ele era? O que significa selo de medida? É um instrumento de medição, é um conferidor, harmonizador com um padrão, modelo, gabarito, régua, protótipo. Adão foi o primeiro protótipo de homem nessa terra. Compreende? Ele foi o primeiro protótipo, o selo de medida. É o cara que, poxa, daquilo ali saía todos os outros. Entendeu? Todos os outros. Como houve falha na primeira aí, em Adão, Deus então enviou um outro padrão de medida. Quem é esse padrão de medida? Quem é? Jesus Cristo, a pedra angular. Ele é. Satanás jamais poderia ser aferidor de qualquer coisa, um protótipo de qualquer coisa boa dentro do plano da criação de Deus. Satanás nunca foi bom na vida. Põe isso na sua cabeça, irmão. Mas ele não era um anjo, um ministro de louvor. Não, Satanás nunca foi ministro de louvor, gente. Pelo amor de Deus, ele sempre foi mal, sempre. Desde quando ele foi criado, já foi criado mal. Aquela carniça. Sempre foi criado mal.
Ele é mau de nascença. Próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre a criação de Satanás. Curta, comente, compartilha. Lasca esse dedo aí, irmão. Ó, mete o dedo no like aí, compartilha.